Então, esse aqui é um projeto que eu fiz em, acho que foi uns 4 dias, por aí. Porque foi a primeira vez que eu tava mexendo com a nova versão do Marmoset, né? Uhum. E eu tava querendo explorar algumas coisas e eu gosto desse cartoon, esse estilizado, que tem um negócio meio realista, assim, sabe? Então, é um exercício, assim, não é um personagem, mas é uma coisinha bem simples, assim, em que eu me desafiei a explorar um pouquinho o entendimento melhor de mapas. Então tem até aqui, ó. Aqui, ó. Eu tava tentando entender melhor como funciona o mapa de Roughness, né? Porque era é uma dificuldade que eu tinha até pouco tempo atrás, como o que que é a Specular e o que que é Roughness, né? Então aqui esse projetinho me ajudou bastante a entender melhor e composição, e me familiarizar também um pouco com a nova versão do Marmoset, né? O Ray Tracing tá bem bacana. E agora eu acho difícil voltar pra outra versão do Marmoset enquanto essa 4 estiver aqui. Eu tô doido pra pegar uma placa com Ray Tracing e tirar todo o potencial dessa nova versão do Marmoset aqui. Ele tem uma nova função de subdivisão também, que é bem legal, que é essa Catmull Clark. É bem bacana também. Ele não coloca aqueles triângulos assim, sabe? Tipo, ele não vai fazer Uhum. olha. Esse projeto ficou legal. É, então, eu gostei bastante desse projetinho aqui. Eu não cheguei nem a colocar no portfólio, porque o meu portfólio é realista, né? Uhum. Mas eu gostei bastante desse projetinho aqui. Foi um projetinho bem rápido. Foi bem legal de fazer. O que eu mais gosto aqui é quando a luz bate nessa parte aqui do. Dá pra ver o mouse aí ou não? Não, não tá aparecendo o mouse. Acho que você Não. tem que marcar no Discord. É. Eu vou compartilhar a tela em vez de compartilhar o aplicativo. Peraí. Aí, foi? Deixa eu ver aqui. Aí, foi. Mexe o mouse só pra eu ver. Aí, foi. Tá certo. Foi? Uhum. Beleza. O que eu mais gosto é esse pedacinho aqui, ó, de como a luz bate e reflete na carne, assim, sabe? Eu tentei fazer um joguinho com height map, porque o high não tem nada disso. Isso aqui foi tudo que eu fiz na textura. Eu queria testar essa pipeline de fazer assim, até que ponto eu consigo fazer coisa na textura sem depender do high poly. Então eu gostei bastante desse projeto aqui, foi um projeto bem rapidinho e eu também acho bastante legal também esse negócio de fazer coisinha rápida assim, só pra fazer uns testezinhos assim, sabe? Descompromissado. Porque aí você consegue entender como uma ferramenta ou uma parte do processo funciona sem você ficar 3 meses, sabe, explorando alguma coisa assim. Então, eu preciso saber como funciona o mapa de roughness. Faz uma coisa pequenininha ali rapidinho, você não vai fazer um projeto de 3 meses, vai ver anatomia. Você tem que mover terra e mar para poder fazer funcionar, sabe? E o outro projeto que eu quero mostrar é esse aqui. Só um segundinho que tá carregando. Ó, inclusive aí, ó, na live dá pra ver, ó, tá vendo ali escrito cowboy? O projeto ia começar como cowboy, e aí eu falei assim, acho que não, vou mudar aqui pra uma outra coisa. E acabei fazendo um Peaky Blinder. Pera aí. Aí. Esse projeto ficou bem legal. Eu acho que eu vi o começo dele. Você viu, eu tava postando É. lá no sketchbook. E aí, esse projeto aqui, o que eu fiz? Eu queria muito melhorar o meu, minha modelagem de rosto, detalhamento, texturização de rosto também. Então, entender como funciona melhor os mapas de roughness e specular aqui no rosto. Por exemplo, eu nunca tinha feito um mapa de roughness assim. Eu achava que o roughness tinha que estar entupido de detalhe. Mas aí, na verdade, o que vai estar com detalhe é o specular. E essas coisinhas assim que eu fui tendo uma noção, sabe? Eu não sabia. E uma coisa que, surpreendentemente, eu fui bastante elogiado, mas não era o foco do projeto, que era o cabelo. Esse daqui, na verdade, foi um cabelo bem simples de fazer.
Eu usei aquela pipeline do Bento, né? Que o Bento me ensinou. Uhum. E setei, exportei os mapas em um programa chamado Hairstring Designer. E eu acho que o que ficou mais bacana desse cabelo aqui foi por conta dos mapas. Eu também comecei a entender melhor como funciona. Porque cabelo é um trabalho à parte, né? No real time, eu acho que o maior desafio que a pessoa que vai estudar real time vai ter é fazer hair. Então, tanto que o que não falta é tutorial aí de gente perguntando como funciona, perguntando como que é o hair. Tem aquele curso voltado só pra hair real time, né? Então Uhum. não é uma coisa tão fácil assim. Mas tendo um pouquinho de noção de como funcionam os mapas, dá pra setar esse material aqui e os mapas é bem tranquilo. Esse programa também, ele vem um pouquinho antes do Photoshop. Então, quem tiver o Photoshop já consegue fazer isso aqui também com a mão na roda. Aí é só entender, pra quem quer começar, acho que esse tipo de cabelinho aqui, ó, que é o cabelinho lambido assim, é bem facinho de fazer, não tem, pra quem tá começando é bem tranquilo. Agora você fala assim, vou estudar hair, nunca fiz hair antes. E aí pega um cabelo que tem dread, trança, lambido, tingido e solta fogo. Aí que Aí eu é. te desejo boa, aí eu te desejo boa sorte. Vai ficar um bom tempo estudando. Mas foi bem bacana, assim, eu gostei bastante desse projeto aqui. Esse projeto ficou legal, sim. E eu acho que mais uma coisa que eu posso mostrar aqui também é no Unreal, né? Deixa eu esperar abrir aí na live. Aí, foi. Então, esse daqui foi o primeiro projeto que eu fiz no Unreal. Eu tava jogando ele no Marmoset. E eu pensei assim, pô, por que que eu já não começo a estudar Unreal? Porque começa a se tornar um diferencial pro meu portfólio. Então, o que eu fiz, eu pausei toda a parte de voltar do personagem e fiquei acho que uns 3 meses só tentando entender como funciona o Unreal. Só que essa parte inicial carece bastante de tutorial, qualquer coisa assim. Então foram uns 3 meses aí bem puxados tentando entender. Então, tipo assim, uma coisa que acontecia comigo logo de cara, eu abria um Reels, abria um projeto em branco, trazia o personagem. E aí o que ele fazia? Ele fazia isso aqui, ó. Esse AI Adaptation aqui, ó, é que eu acho que eu já desativei aqui nas opções globais. Mas ele é como, sabe quando você tá fora de casa, em um lugar muito claro, e aí você entra dentro de casa e tá tudo escuro? Aham. Ele faz essa função de adaptação do olho. Então, meio que o projeto que estava escuro começava a ficar tudo claro assim, fica como se fosse o olho se adaptando. E eu não entendia por que que eu desativava essa opção aqui e o negócio não funcionava. Aí depois que eu fui descobrir que tem que vir aqui, setar uma cena, uma level, sabe? Uhum. Então eu tive bastante trabalho com esse personagem aqui. Eu Tanto que essa percebi mensagem que tem pouco tutorial, assim, ainda, de montar a cena na Unreal. tem pouco tutorial mesmo. E então muita coisa aqui que eu tive que descobrir foi na loucura tanto que assim, ó, até o Arthur, que tá aí no chat, ele tinha me ajudado com algumas coisas aqui nesse projeto, porque é o seguinte, tá vendo essa mensagem aqui, ó, Lightning needs to be rebuilt? Tem que fazer um processo de meio que bake da luz aqui pro personagem ficar certo. E eu ficava pensando assim, falei, meu, eu tô fazendo tudo certo com o shader de hair, por que que não tá ficando tão bacana assim, sabe? Por que que não tá gerando tanto occlusion, algumas coisas assim? E aí, depois que o projeto estava pronto, que eu já tinha publicado, que eu fui descobrir que tinha que fazer esse negócio de bake da luz aqui para poder dar certo. Então, esse projeto aqui foi de bastante exploração mesmo. Se eu pegava e exportava os mapas com preset padrão do Substance, ele não dava certo aqui. Eu não sei por que não dava certo. Então, o Substance ele tem um preset lá para exportar, que já são os mapas direto da Unreal. Aí só funcionou quando eu coloquei aqueles lá, esse preset para poder trazer os mapas. E aqui dentro você tem que desativar esse RGB. Então assim, tem algumas manhãzinhas para os mapas funcionarem aqui assim, sabe? Legal. Deixa eu abrir aqui o shader para mostrar para vocês que eu não tô mentindo que o
Acho que esse aqui, Umbro Manual. Aqui, ó. E eu falei sério que eu não gosto de Node. Então eu falei, então assim, tudo que eu quero resolver, eu resolvo só na textura. Eu falei, não, não vou ficar brigando com Node de jeito nenhum. Então eu trouxe só os mapas aqui. Esses mapas aqui são da. Só aqui, dessa ombreira aqui, né? Uhum. Então eu falei assim, não, vou resolver tudo na textura. De jeito nenhum que eu vou ficar quebrando a cabeça mexendo com o Node aqui pra fazer funcionar isso e aquilo. De jeito nenhum. Então eu resolvi tudo aqui no. Pra que o material fique aqui sim bem simples, né? Porque tem uma coisa também dentro do Unreal que é uma coisa que eu tô estudando, que é instância. Eu não entendo direito como funciona a instância. No Marmoset, você já tem lá meio que os materiais prontos, joga o mapa e taca ali pau nesse carrinho, né? Uhum. Aqui na Unreal, você tem um negócio que é de instância. Então parece que você cria o material, do material você cria instância, e aí você joga essa instância no personagem para você poder manipular ele. Só que eu não entendo direito como funciona essa instância. Então tem essas manhãzinhas para poder funcionar. Se eu soubesse isso logo de cara, não teria ficado 3 meses, né? Quebrando a cabeça para tentar entender como funciona. Então, quem tiver dúvida aí para Unreal, faz o seguinte: cria o projeto. Do projeto, cria lá a cena em branco lá. Primeira coisa que você faz, cria uma nova level aqui. E aí você começa a mexer no seu personagem aqui. Certifica que ele está na escala certa também. É uma coisa que lá atrás eu não prestava atenção, que eu não deixava o personagem na escala real, né? Uhum. Então sempre trabalhar com escala real, porque aí a luz, SSS, todas essas coisas vão trabalhar, os cálculos de luz vão funcionar certinho. E tem bastante manha que você vai mexer aqui nas opções globais, bastante opção de material, mas aí é mais parecido com o Marmoset. E eu recomendo também dar uma estudada tá com uma parte de textura um pouco mais afiada para você não depender de shader. Se você não quer depender de shader como eu, tenta ficar um pouco mais afiado com a texturização. Não que minha texturização seja, né, o rei da texturização, mas pelo menos eu não preciso ficar quebrando cabeça com shader, né? Então eu tô muito mais envolvido com a parte artística do que com a parte técnica. A parte técnica é legal, tem o seu mérito e tal, mas eu acho que a parte artística é muito mais bacana, né? Tem Sim, você se um preocupa mais com a iluminação, com a apresentação, com as cores. Eu também prefiro. É mais gostoso você ficar pintando lá do que ficar quebrando cabeça criando shader, né? Eu vou abrir Uhum. um outro projeto aqui que foi o último que eu fiz. Inclusive, ó, esse Digital Human aí é um excelente projeto. Ele é grátis na Unreal para poder baixar e estudar como funciona a parte inicial de shader. Ele dá um norte bem bacana, viu? Como funciona a luz e tal. Ó, esse aqui foi o último projeto que eu fiz. Ah, esse projeto ficou bem legal. Aí eu Botou até tava. partícula. Então, esse sistema de partícula aqui tem um projeto chamado Vila Medieval, um negócio assim, que é um projeto grátis também que tem lá na biblioteca da Unreal. Aí o que eu fiz? Eu abri o projeto da Vila Medieval, vi como funciona o sistema de partícula lá e eu ficava em uma tela com a parte desse projeto grátis e outra aqui com a minha tela e ficava copiando assim para poder entender, sabe? Uhum. E aí eu fui criando aqui o sistema de partícula porque uma coisa que aí já entra naquela parte de design que eu falei. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é criar esse senso de contexto, assim, sabe? Ambientação. Então, no meu projeto, eu acho que tem algumas pequenas coisinhas assim que você pode fazer que melhora bastante o projeto, que é, por exemplo, fazer essa questão de uma fog, sabe? Como se ele estivesse dentro de um contexto e você entender como funciona esse contexto. Uma coisa que eu queria fazer bastante aqui, que eu acho que ia melhorar bastante, seria a bandeira, assim, sabe? A bandeira tremulando, mas aí ia envolver simulação e aí acho que já ia entrar numa parte muito mais hardcore que eu não tava nem com tempo e disposição para poder ficar mexendo. Então eu só fiz a pose aqui mesmo e foquei nessa parte de partícula. Uhum. Mas eu gosto muito da ambientação que eu criei aqui pra ele, assim, sabe? Né? Ficou Dentro interessante. do. Uma coisa que eu reparei nos seus projetos é que você gosta muito de ambiente escuro. Sim. Os 4 projetos que você publicou, os 4 são ambientação assim mais escura.
Eu gosto de. Eu tava conversando até com o Porcelli. É uma coisa que eu tô começando a desenvolver mais uma paixão assim é fantasia dark, sabe? Uhum, Então tudo que envolve essa coisa dark, falta de esperança, esse tipo de coisa assim, sabe? Acho que tem um artista brasileiro que eu gosto bastante que consegue traduzir isso, é o Bruno Câmara. Então uhum. eu tenho me identificado bastante com esse estilo assim de dark fantasy e meus projetos acabam tendo esse tom assim, né? O que é meio incoerente com aquele sushizinho que eu fiz, né? O sushizinho é super bonitinho, fofinho, enquanto os meus projetos pessoais mesmo é um negócio super dark, né? É, porque assim, tem a coisa que a gente faz pra estudar, entender a pipeline, etc. Meio que pra se divertir, e tem aquela coisa que, velho, isso aqui é o que eu quero trabalhar. Então, isso aqui eu quero deixar no estilo que eu quero, pra eu continuar fazendo trabalhos nesse estilo aqui. Eu gosto, tanto que esse é o motivo de eu não ter colocado aquele sushizinho no portfólio, porque assim, eu não quero ser contratado pra trabalhar e fazer sushizinho bonitinho, fofinho. Eu quero Aham. ser contratado pra fazer Satanás, fazer demonião, esse tipo de coisa assim. Aham. É lógico que esse é o sonho ideal, né? Porque numa produção, que nem eu trabalhei 3 anos na Estúdio Casablanca, né? Aham. E lá 99% do tempo a gente tava fazendo coisa bíblica. E não só bíblica, como muito cenário. Então tava fazendo pedra, tava fazendo cenário, esse tipo de coisa assim, tinha absolutamente nada a ver com os personagens que eu gosto de fazer, né? Aham. Talvez isso seja alguma coisa que ficou reprimida em mim, não sei. Vou discutir com a minha psicóloga, tá? Mas eu tenho gostado muito dessa coisa de fantasia dark. Até porque eu tenho consumido muito conteúdo de Warhammer. Warhammer é uma coisa que não é muito falada aqui no Brasil, não é muito conhecida aqui no Brasil, mas lá fora é bem grande. E eu tenho entrado muito nesse mundo e aí isso está se traduzindo bastante na minha arte, sabe? Então eu Uhum. gosto desse ambiente escuro, esse tipo de coisa assim, sabe? Enigmático. Esse personagem aqui, inclusive, ele faz parte do universo do Warhammer. E ele é um soldado de um planeta que sofreu uma guerra nuclear e o planeta agora é uma grande nuvem de gás, sabe? De gás tóxico. Uhum. Então todos eles estão sempre com essa máscara de gás, eles vivem em bunker e tal. Então eu gosto É, eu desse tipo acho de incrível tema. as artes de Warhammer. Acho incrível, incrível. Tem um artista, eu não vou lembrar o nome dele não, mas ele é tradicional, né, no caso. Tradicional Sim. 2D. Na verdade, ele faz os dois, digital mas ele tem uns personagens, umas pinturas que ele fez que eu morro de vontade de fazer em 3D. Eu tenho uma pasta aqui só separada de coisa do Warhammer que é tanta referência que eu já separei que eu vou precisar de uns 150 anos para poder fazer tudo. Eu gosto demais desse tema. E é o que eu tenho consumido, né? Quando eu tava. Aí voltando à pergunta que tinham me feito lá em cima, buscar esse tipo de tema é uma coisa que me faz gostar da exploração. Então eu vou estar explorando dentro de um tema dark. E isso vai me fazer querer cada vez ir mais fundo, assim, sabe? Deixa eu até abrir o Maia aqui, a cena do pique. Porque eu tinha, na minha DM do Instagram, teve um pessoal que foi me perguntar como que eu fiz o cabelo do Peaky Blinder. Então eu ia vou dar uma pincelada aqui por cima pra mostrar como que eu fiz. Deixa eu abrir aqui pra. Afinal, o pessoal veio falar de 3D, né? Né, papo das comadre. Ah, mas acontece, é assim mesmo. Começa num assunto, aí vai pra outro. Deixa eu. Deixa eu ver se o arquivo é esse aqui mesmo. Economia do Azerbaijão. Economia do Azerbaijão. É um importantíssimo exportador de petróleo do meio oeste ali asiático, próximo ali dos Balcãs. Pesquisem bastante, tá? Não é porque
Não é porque a gente não sabe falar que não é importante, mas tá lá, faz fronteira com o Paquistão. Tá bom, sabe? Paquistão, aquele Paquistão. Então, faz fronteira. Tô achando o arquivo aqui certinho. Eu tinha separado. Ah, aqui, beleza. É isso aqui. Isso aqui já é o suficiente, dá pra mostrar. Tá? Então, sobe o tema do Telecurso 2000 aí. E vamos lá. É uma coisa importante que eu até não fazia antes, quando eu ia blocar cabelo, mas é que eu acabei vendo lá no curso do Rafa Souza, é o seguinte. Eu não me preocupava com mechas na hora de fazer a blocagem. Então meio que só fazia uma maçaroca, ficava aquela maçaroca meio lisa, e aí eu ia tentando dar o direcionamento com o card. Mas depois que eu comecei a fazer o direcionamento na blocagem, isso na verdade me ajuda para poder colocar os cards. Então esse direcionamento aqui da blocagem vai me ajudar bastante a poder já dar a direção dos fios, certo? Não vou, é lógico que não dá para fazer o cabelo inteiro, mas dá para dar pelo menos um norte aí, uma noção para vocês saberem qual foi a abordagem que eu tomei aí para poder fazer. Certo? Então você vai ter a cabeça aqui, traz a blocagem, coloquei numa layer aqui para eu poder deixar ele transparente, quando eu clicar ele não selecionar, certo? E eu também faço no Maya, tá? Só para deixar claro. Não sei os Blenderzeiros ou 3D Maxeiro aí, eu uso o Maya. Se você usa outro software, uma pena. E vamos lá. Eu vou usar essa blocagem aqui como Live Surface, certo? E a primeira coisa que eu vou fazer é que aqui eu já tenho a minha shelf um pouco personalizada, mas aqui na parte de curvas, você já vai encontrar aqui onde você vai clicando e fazendo curvas, tá? O que eu costumo fazer também é sempre começar de trás do cabelo pra frente. Eu não começo daqui da frente, porque eu acho que dá mais trabalho pra encaixar os cards depois. Então eu gosto de começar daqui de trás. Não, Fê, o Blender é bom, é que eu que não sei mexer, entendeu? Então não adianta eu falar, no Blender é assim porque eu não sei. Aí eu vou estar eu vou estar repassando fake news. Isso, pergunta pro Djaime que o Djaime gosta de Blender. Pode perguntar pra ele que ele adora. Deixar me praga mais a palavra do Blender do que eu. E ele nem é um artista 3D. Devia receber comissão. Sim. Então eu vou começar aqui bem do redemoinho. Eu acho que eu gosto de fazer esse redemoinho aqui porque eu tenho um redemoinho bem aqui na parte de trás da cabeça. Então eu acabo fazendo isso na minha arte, né? Eu não sei se é proposital que eu faço isso, se é uma coisa inconsciente, mas é o que eu costumo fazendo. Eu costumo fazer. Então essa extensão mais ou menos do que vai ser o card, tá? Mais ou menos esse tamanho aqui assim já é o suficiente. Porque a primeira camada vai ser uma blocagem bem espessa. Certo? Vai colocando aqui, linha a linha. Falei, não vou fazer o cabelo inteiro, porque é um trabalho que envolve aí alguns dias, né? Não dá pra fazer só em algumas horas. Mas é só pra ter uma noção. Beleza. Feito essas guides aqui, tá? Tô só com as guides aqui. O Maya, no site da Autodesk, ele fornece algumas ferramentas grátis. Então, que são essas bonus tools. Vem aqui em Modeling, Convert to Ribbon Mesh. Só esperar aí um pouquinho que ele... Isso se é que eu tô aqui torcendo pra ele não fechar na minha cara, tá? Pronto. O que ele fez? Ele criou os cards e os cards possuem instâncias. Então, você consegue manipular eles através de controladores aqui direto no Channel Box. Então vou selecionar esse card aqui e esses daqui que estão a normal invertida. Mudo a orientação deles para poder ficar apontando para cima.
Legal isso. É igual o Curves do Blender. Mesma coisa. Então, isso aqui ajuda pra caramba. Pipeline é muito parecida, né? Só muda o jeito que você vai apertar os botões no programa. Só que sendo uma layer de baixo, isso aqui, eu costumo deixar o card bem grosso assim. Porque é para poder preencher a parte de baixo assim e não deixar vendo o scalpo, sabe? Então eu costumo deixar aqui assim, bem grosso. Aí, that's what she said. Ele já traz a UV aberta aqui. Então seta no material do cabelo, que eu acredito que seja esse aqui. E manipula o card. A única coisa é que ele fica de ponta cabeça, então você só vir aqui e dar a volta que não tem erro. Certo? E assim você começa a ter aí uma primeira camada de card para poder para poder começar a fazer a blocagem do cabelo. Fazer esse tipo de cabelo que é assim liso, lambido, é bem fácil para você poder entender como se comportam os cards, a textura, como que vai funcionar o material. Não tenta fazer uma coisa assim muito complicada logo de cara, porque é bem provável que você tenha muito mais dificuldade. Então tenta fazer um cabelinho liso assim, que é bem fácil. Depois que você fizer toda essa parte de blocagem inicial, tá? Você vai ter algumas. Ah, então o que eu costumo fazer aqui? Aqui já foi do modelo que eu já tinha feito em produção. O que eu costumo fazer é extrair um pedaço da cabeça e eu coloco aqui junto da textura do card para poder preencher, que eu uso como scalp. Então eu vou ter uma primeira camada de cards. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Fica uma textura bem grossa, assim, bem tosco mesmo, mas é só para poder dar o volume de baixo. Duplico essa primeira camada e depois que eu duplico, eu utilizo aqui a ferramenta de escultura, Grab, e aí você consegue manipular o cabelo aqui assim. Ou você consegue manipular o volume inteiro, e também tem a parte das ferramentas aqui que você consegue mexer card por card. Então aqui é Surface. Então você consegue já criar algumas variações de posição dos cards a partir da primeira blocagem que você já fez. E aí não fica só uma coisa tão igual. Em cima disso, tá? Sempre olha aqui de olho nas texturas. Normalmente a base sempre vai estar preenchendo esses dois primeiros aqui, que são as texturas mais grossas. E aí, depois disso, é começar a fazer trabalho de preenchimento para você poder deixar o cabelo um pouco mais realista, né? Nenhum cabelo é 100% lisão, lambido, assim, né? Então tem que ter esse trabalho de variação. Para fazer essa primeira camada aqui desses cards menores, tá vendo que são esses cards aqui? Que são dos primeiros, acho que é breakup, se eu não me engano, que é o termo certo. Eu coloquei esses cards de base como live surface e em cima desses cards de base eu comecei a colocar aquelas curvas para poder fazer esses cards de variação aqui. Aí depois é só fazer, mexer card, manipular, puxa para esquerda, puxa para direita e sempre jogando no na engine que você está tirando o render para poder saber como que tá ficando, porque olha como fica aqui no Maya e olha como fica aqui no Marmoset, entendeu? Se você depender da visualização do Maya, você tá ferrado, vai ficar bem feio, né? Então é bom você estar sempre de olho, fez, exporta o FBX lá pro Marmoset, vê como que tá no Marmoset, traz pra cá de volta e vai fazendo essas interações para saber como que vai ficando, entendeu? Esse é o básico overview aí de como faço o hair. Ainda vou mudar essa pipeline porque para cabelo mais complexo acho que precisa de um pouco mais de trabalhinho com deformadores, alguma coisa assim. Mas aí depois eu volto aqui para poder contar como que foi. Mas você tendo uma blocagem, em cima da blocagem, Live Surface, utiliza a curva para colocar os primeiros cards, acho que já é boa parte do grosso já está resolvido, porque
O grosso é que vai conseguir dar mais ou menos o volume. Em cima desse volume você vai colocar a variação, entendeu? Eu acho que o grosso é tão importante quanto formas primárias. Vamos dizer assim que seriam as formas primárias da cabeça humana, entendeu? Né? Em cima das formas primárias que você vai trabalhar, secundárias e terciárias. O cabelo eu vejo da mesma forma. Em cima da base que você depois vai trabalhar essas variações. Essa integração entre os softwares é direta ou tem que exportar toda vez para visualizar? Tem que exportar toda vez. Por isso que eu já deixei aqui na minha shelf aqui, importar e exportar. Pega tudo aqui assim, exporta e aí salva aqui por cima, tal. Abre lá o Marmoset e no Marmoset ele já vai estar ele atualiza automaticamente, né? Então ele já vai, você já vai ver como que tá mudando. Mas assim, mesmo você tendo que exportar toda hora, ainda é muito mais rápido do que você ter por exemplo, um XGen e ficar tirando o render do XGen toda hora. Se você não tem um PC de 150 mil reais, vai ser muito mais fácil usar um real time. Porque se você for esperar o do Arnold, é 2 semanas para tirar render. Certo? Ah, uma coisa muito importante também é o seguinte. Isso aqui, ó, chamado Baker. O cabelo, ele tem que ter esse brilho aqui, que é da anisotropia. Só que eles têm que brilhar de um jeito certo, né? Porque cada card está apontando para uma direção diferente. Se você não utiliza esse Baker, que você vai vir aqui, ó, aqui no Transfer Attributes, e você vai, eu deixo tudo desligado, só faço a transferência da direção das normais, né? Para eles apontarem como se eles estivessem dentro de um cage, isso vai fazer o brilho ficar certo. Senão vai ficar cada card brilhando de um jeito diferente e você vai achar que tá ruim. E é bem importante fazer esse processo de transferência de normais aqui, tá? É isso aqui, ó. Tem que brilhar no sentido da mesh. Se você deixar só no sentido do card, vai ficar ruim. Não vai ficar certo. Tem que utilizar isso daqui. Tanto que ele fica até com um brilho meio diferente aqui, assim, ó. Tá vendo que essa sombra aqui, ó, mais escura? Mesmo sendo vários cards diferentes aqui, ó, tá vendo? Se não fosse com esse Baker, cada card ia ficar com um brilho diferente aqui assim, porque ele ia pegar só a borda normal. Como eu peguei todos esses cards e transferi para a única direção desse cilindro que eu usei como Baker, aí ele vai estar tudo na mesma direção aqui assim. Então quando a luz rebater, todos os cards vão estar respeitando a mesma direção. Beleza? Acho que é isso assim, por cima, né, para poder falar dos cards. É lógico que tem bastante trabalho, bastante interação. Tem gente que consegue fazer com o XGen. Eu não sei fazer com o XGen. Bem rapidinho até de fazer dessa forma. Então, é tranquilo. Me custou o quê? Uns 3, 4 dias pra poder fazer esse cabelo aqui. Pra Uhum. cabelo mais complexo eu quero testar como que vai ser. Mas pra esse tipo de cabelo aqui foi suave de fazer. Legal isso. Mas assim, né? Eu não fiquei me preocupando com o poly count. Eu só fui fazendo. Eu acho que ele tá meio pesadinho aqui, ó. 15 mil tris? Não sei, tem que dar uma olhada nos cabelos de uns jogos AAA aí pra saber se tá pesado ou não. Mas eu só fui fazendo. Minha preferência era muito maior com a qualidade do que com otimização, né? Até porque otimização é um tema meio delicado, porque é difícil. Se você estiver fazendo um jogo para celular, 1000 tris já é muito mais do que o suficiente. Agora, você está fazendo um jogo AAA, uma vez eu falei com o Bernardo falou que é coisa de 100 mil tris, assim, sabe? Aí o cliente que vai saber te dizer. Cabelo com 100 mil triângulos? Não, não, o personagem. Ah, tá. Não. É. A média é essa mesmo. Então. Então eu não fico quebrando a cabeça com a otimização, porque depende de projeto para projeto. Então eu prefiro ultimamente muito mais qualidade do que otimização. É lógico que otimização é bom, né? Eu tento sempre dar uma otimizada, mas não é o foco principal. Então, o Alex está perguntando aqui, como que eu faço a textura? Cara, a textura, eu utilizo um programa chamado Hair Strange Designer, que ele faz a mesma função que o Photoshop. Se você tiver acesso ao Photoshop, fica com o Photoshop, que o Photoshop ele é mais robusto, ele é mais estável, e agora se você não tem nenhum dos dois, também vai no Photoshop. Se você já tiver o Hair Strange Designer como eu,
Aí eu acabo utilizando ele mesmo, que eu já paguei, né? Qual das duas formas de fazer cabelo tem melhor qualidade para real time? Cara, o negócio do XGen é para fazer a distribuição de card e não o cabelo em si, né? Se eu não me engano, o Gilberto Magno usa XGen para fazer distribuição de card, mas eu não sei fazer esse processo. Eu prefiro pegar aqui e fazer na mão mesmo, né? Eu acho que eu tenho mais controle. Eu sou um pouco puritano com isso, então o detalhamento eu faço detalhamento na mão. Não tenho nada contra quem usa os mapas do Texture XYZ, esse tipo de coisa. Não tenho nada contra. Mas é que eu acho gostoso fazer detalhamento na mão. Eu vou lá e coloco os poros. Dá mais trabalho? Dá. A chance de ficar ruim é maior? Sim. Mas é um desafio aí que eu gosto. Pô, se o Chris Costa ensina assim nas aulas dele, e ele consegue, eu também consigo.